Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar refletindo na palavra de Deus. Desta vez, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. E você é meu convidado, então, para ter a sua Bíblia em mãos e acompanhar esse estudo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda estas pedras transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não põe à prova o Senhor, o teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Ao ler esse trecho da palavra de Deus, acredito que a primeira diferenciação que é necessária de ser realizado é o que diz respeito à tentação e provação, pois existe muita confusão quando se fala a respeito de provação e a respeito de tentação. Aqui o Satanás, o diabo, ele está tentando Jesus. E a palavra de Deus é muito clara a esse respeito e diz que Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado. Então qual a diferença de uma provação e uma tentação? A tentação ela vem para destruir. A tentação ela vem para matar. A tentação vem para distanciar o homem de Deus. Enquanto que a provação ela vem para dar vida, a provação vem para fortalecer, a provação vem para aproximar o homem de Deus. A tentação normalmente desemboca em pecado. Ela leva o homem a cometer um pecado contra aquilo que Deus já deixou bem claro nas Escrituras, enquanto que a provação leva o homem a ter mais fé, a se aproximar mais de Deus e a depender mais de Deus. Em outras palavras, você deve ter discernimento e saber dividir bem o que é tentação na sua vida e o que é provação. E vale a pena afirmar isso. Ser tentado não é pecado. Cair na tentação é pecado. O que é uma provação na questão financeira? Quando você está passando por dificuldades e lutas financeiras e você entrega confiança em Deus. É bem verdade que muitos passam por essas questões. Então você precisa conduzir a sua vida de maneira que Deus esteja à frente de tudo, inclusive nas suas decisões, não permitindo que o fato de ter pouco recurso financeiro te leve a pecar. Quando que você pode perceber que a tentação bate à sua porta? Quando você é um homem casado, é um homem que desfruta de um relacionamento com a sua esposa e surge a oportunidade de você cometer um adultério. E você então cede à tentação. Certamente você vai cometer o pecado e você vai ter isso muito claro na sua mente, essa característica de que você fez algo errado, de que aquilo não deveria ter acontecido. E você vai inclusive se envergonhar deste ato e você não vai poder nem dizê-la à sua esposa, que é a sua companheira, a pessoa que desfruta de todos os dias ao seu lado. O que é uma aprovação? A provação é quando você está em dificuldade no seu casamento, por alguma questão, seja ela qual for. Mas ao invés de você buscar um recurso do lado de fora para fugir do problema, você se senta com sua esposa, ora junto com ela para resolverem juntos essas questões. Todos nós estamos sujeitos a passar por provações durante a vida. Com Jesus foi assim. Jesus foi provado, mas ele superou todos os obstáculos. Tentações também, todos nós estamos sujeitos a passar por tentações, mas também com Jesus foi assim.
ele foi tentado e em todos os obstáculos ele obteve êxito, não caindo na tentação. Reafirmo aqui essa questão. É importante termos isso em mente. Não é pecado ser tentado. Pecado é cair na tentação. Dito isso, é importante percebermos nesse texto que o sujeito do texto, aquele que realiza a ação, é o próprio Satanás. Ele vai em direção a Jesus para tentá-lo, para fazer com que Jesus venha a pecar. E aí nós percebemos algumas áreas que ele atua muito bem. Ele atua na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e na ostentação dos bens. Em outras palavras, nas questões que são as nossas motivações primárias, como alimentação, sexo, segurança, Satanás usa isso muito bem para nos tentar, para levar-nos a nos afastar de Deus por meio dessas situações. E vale a pena que o homem pense a respeito disso, e a mulher também, para tomar cuidado com essas questões. Afinal, quando você tem uma área onde você já sabe que tem uma tendência a ser mais fraco, você deve cuidar dessa área. Do outro lado, também existe um perigo, quando você se acha muito forte, e a Bíblia vai dizer, aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair. Então você deve se cuidar, você deve ter o discernimento, entendendo qual é a área da sua vida onde você pode ser mais vulnerável e se proteger. Fazendo isso, a sua área mais fraca pode se tornar a área mais forte, porque você vai estar em constante vigia. Nós percebemos também que Satanás, quando ataca Jesus ali, ele vai diretamente no ponto que ele mais precisava. Logo após Jesus Cristo ter sido batizado, logo após ele ter sido ouvido dos céus, olha, este é meu filho amado, nós percebemos que ele vai ser levado à seguinte questão. Satanás tenta pôr em dúvida essa questão. E Satanás diz assim, se és o filho de Deus. Muitas pessoas pensam que por ser batizado, por estar congregando na igreja, por ter uma vida próxima de Deus, elas não estão sujeitas aos ataques de Satanás. E isso é uma grande mentira, porque quando lemos na palavra de Deus, os homens próximos de Deus são aqueles que são mirados, são o alvo de Satanás derrubar estes homens. Aqueles que já estão caídos, aqueles que já estão derrubados, Satanás não tem tanto interesse. Parece que já está no time dele, esses homens. Ele já ganhou essa batalha. Mas aqueles que estão focados no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele busca constantemente derrubá-los. Então Jesus Cristo, tendo acabado de ouvir dos céus, este é meu filho amado, agora Satanás vem tentá-lo justamente nessa questão. Olha, se você é filho de Deus, por que você está passando fome? Transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, por que você está passando por dificuldades financeiras? Se você é filho de Deus, por que você está passando dificuldades no relacionamento da sua família? Se você é filho de Deus, por que as coisas não têm dado certo para você? Satanás vem tentá-lo justamente nessa questão, trazendo a desconfiança na sua mente, tirando você a certeza da sua salvação, buscando de alguma forma afastá-lo de Deus. E tem pessoas que caem justamente nessa armadilha, falam, olha, realmente, eu estou sofrendo tanto, talvez eu não seja filho de Deus. Isso é uma mentira de Satanás. Satanás é o pai da mentira. E ele faz questão de mentir para enganar quantos ele puder, para afastá-los de Deus, para desanimá-los na fé, para fazer com que estes homens, essas mulheres, olhem simplesmente para o problema e não olhem para o Deus que as ama. Então, a primeira questão a ser levantada é, qual é o seu problema? Qual é a sua luta e a sua dificuldade? Será que Satanás está usando justamente essa questão para tentá-lo e fazer com que você se afaste de Deus? Você precisa olhar realmente qual é o motivo pelo qual você é tentado. É na área sexual? É na área financeira? Você tem um coração que gosta de aplausos, orgulho? Satanás olha para tudo isso e ele usa a melhor estratégia para derrubar você. Talvez aquilo que seja para você um motivo de tentação, para o outro não é. Mas ele vai usar para você, porque ele quer derrubar você. Então você precisa estar atento a esse respeito. Está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma luta nessas questões? Busque a Deus, ore a Deus, busque na palavra de Deus a resposta. E foi justamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez.
E ele diz assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de sexo viverá o homem. Nem só de conforto viverá o homem. Nem só de uma vida cheia de regalias, realizando todos os desejos do seu coração viverá o homem. O homem, ele é um ser que está aqui para glorificar a Deus. E ele deve entender bem esse objetivo de glorificar a Deus. Ele não está aqui para simplesmente cumprir todos os seus desejos, realizar todos os seus desejos. Isso é uma mentira. Seguir os desejos do coração, quando você ouve alguém dizer isso, pode saber, isso é a palavra de Satanás. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E ele é justamente isso, enganoso. Assim como a serpente fez isso com Eva lá no início, em Gênesis, olha, é certo que você não morrerá, pega essa fruta, come, ela é bonita, vai lá. Assim Satanás trabalha dessa maneira ainda hoje, dizendo para você, faça os desejos do seu coração, faça tudo o que você tiver vontade, não importa se isso vai fazer com que você se afaste de Deus, o importante é que você esteja feliz, que você esteja bem. Não caia nessas armadilhas de Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, nem só de sexo, nem só de dinheiro, nem só de realizações de desejos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então se volte para Deus. Em seguida o texto vai nos dizer, vai nos informar, olha só, o diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe em relance todos os reinos do mundo. De uma só vez mostrou tudo, uma visão espiritual, os reinos. E ele vem com uma mentira deslavada. Ele diz assim, olha, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Satanás é mentiroso. E ele faz questão de usar desta artimanha para enganá-lo, para destruí-lo. Satanás não é dono de nada. De Deus é a terra e toda a sua plenitude. Deus é o grande soberano sobre a face da terra. A terra é estrado de seus pés. Então é importante a gente entender isso, que Satanás vem com mentiras, com propostas falsas para lhe derrubar. E muitas vezes propostas como esta. Propostas essas que vai fazer com que você enche os seus olhos. Poxa vida, eu posso ter mais. Eu posso ter mais carros, mais casas, mais dinheiro na minha conta bancária. Se eu fizer isso aqui, se prostrado, adorar a Satanás, eu posso me entregar a Satanás. Tome cuidado com essa questão, porque é uma questão que pega o homem pelo pé. A questão de ter mais, a questão de desejar mais e buscar ter mais, mesmo quando isso afasta de Deus. Então é importantíssimo você buscar a Deus nesse sentido, para que essas coisas não venham a te tentar, para que Deus seja suficiente em sua vida. E quando Deus é suficiente em nossas vidas, nós vamos olhar para essas coisas, vamos ser tentados por essas coisas, mas o Espírito Santo nos conduzirá à decisão correta, à decisão do lado de Deus. Para isso, nós precisamos nos voltar ao Senhor, não permitindo que os nossos olhos olhem tanto para o brilho do mundo e nos voltemos para este brilho, como se ele fosse mais importante do que aquilo que já temos, que é o nosso compromisso, o nosso relacionamento com Deus. Não permita que absolutamente nada dessas coisas venham de alguma maneira tirar aquilo que é só seu, o relacionamento, a proximidade que você tem com Deus. Por fim, nós olhamos que Satanás, ele vai tentar Jesus também na questão de status social, uma ostentação. Olha, se você é realmente filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito que a seus anjos dará ordem e eles lhe protegerão, vão te impedir que você tropece em qualquer pedra. E Satanás faz uso do Salmo de número 91, distorcendo o Salmo de número 91, para tentar Jesus. Já foi dito uma vez, com tremenda inteligência, com tremenda sabedoria, que a palavra de Deus na boca de Satanás não é palavra de Deus, é palavra do diabo. E muitos são aqueles que têm usado a palavra de Deus para desviar homens e mulheres do caminho que é Jesus Cristo. As heresias nascem justamente dessa maneira, quando o homem coloca os seus desejos à frente de Deus, à frente da vontade de Deus, e usam a palavra de Deus para chancelar a sua vontade. Começam a escolher bem os textos que vão falar,
começam a tirar os textos fora de contexto para justificar uma posição errada, uma posição de distanciamento de Deus. E Satanás faz isso também. Ele conta para você, olha, mas você também é filho de Deus, você merece isso. Não, Deus não vai se importar, ele foi assim com Adão e Eva, Deus não vai se importar. Deus te ama demais para que você venha ser castigado por esse pecado, por mais este pecado. Satanás, ele usa de artimanhas tremendas. E ele vai usar realmente, muitas vezes, a própria palavra de Deus para tentar te enganar. Por isso, precisamos fazer como Jesus Cristo. Estar atentos, conhecendo a palavra de Deus. Então aqui vai a questão principal do texto. Primeiro, Satanás existe sim, e ele é um tentador, e ele faz isso, ele tenta matar, roubar e destruir. Segunda coisa importante, nós precisamos resistir a Satanás, não caindo nas suas artimanhas. Terceiro, nós precisamos estar focados na palavra de Deus para no tempo oportuno trazer ela à tona na nossa mente e não cair na tentação. Porque Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus responde sempre com a palavra de Deus. Precisamos ter a palavra de Deus em nossas mentes. Precisamos ter uma vida de jejum, como Jesus estava aqui em jejum, para essa batalha tremenda, a qual ele foi colocado para vencer Satanás. Aqui está o começo do ministério de Jesus, vencendo Satanás no seu próprio campo de batalha, no deserto, no lugar de luta, de escassez, de dificuldade. Lá está Jesus em jejum, passando por essa situação e vencendo, para nos dar o exemplo de que mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à luta e à dificuldade, mesmo em meio às tentações de Satanás, é possível passarmos por essas tentações sem cair em pecado. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor lhe dê forças nesse dia e que você foque na palavra de Deus, no relacionamento com Jesus e resista às tentações de Satanás, porque não lhe sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Antes, Deus lhe deu o escape para todas elas. Façamos como Jesus Cristo, que passou pelas tentações, mas superou todas elas. Eu finalizo então com a leitura, que está em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Se você tem sido tentado, peça socorro a Jesus, porque ele já passou por essa situação que você está passando e ele pode lhe instruir como superar essa situação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Forte abraço e até o próximo encontro. Você que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a fortalecer esse canal, curtindo, comentando e se inscrevendo no vídeo, para que nós possamos continuar divulgando a palavra de Deus. Até o próximo encontro.